Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma web-aula da disciplina de Gestão Estratégica de Pessoas. Eu sou a professora Maraí Rodrigues e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, sou uma pessoa branca, olhos claros, cabelos grisalhos. Hoje eu estou usando uma blusa branca com detalhes verdes, uma calça jeans azul e mocassim verde. Aqui atrás de mim tem uma parede branca com as iniciais EAD, de Educação à Distância, escrito assim, Mudando Realidades, certo? E hoje nós vamos para a 5ª web-aula da nossa disciplina. Então vamos nessa, eu vou mostrar para vocês o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre cultura organizacional, conflito, clima organizacional. Essa é uma parte bem importante, bem interessante quando a gente está tratando da gestão de pessoas, tá certo? Então, vamos nessa. Cultura organizacional, clima, gestão de conflitos e processo de mudança. Mudança é uma coisa tão difícil da gente fazer, né? Mas é o principal resultado de um processo de inovação. Tem como objetivo central o impacto positivo no desempenho das organizações, além do impacto positivo também na cultura organizacional. Nossa, professora, que é isso? Tantos termos novos aí surgindo, né? Quando a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com diversas culturas, com diversos conhecimentos, diversas habilidades e diversas atitudes. Lembra que a gente viu na aula passada? Nós somos muito diferentes, porque vivemos em famílias diferentes, em contextos diferentes. E muitas vezes, aquela organização ela pode estar tomando um rumo que não seja assim o mais adequado. Então, ela precisa de algumas mudanças. Lembra que a gente falou na aula passada que a gente tem que estar ligado ali no foco, no objetivo da organização e caso seja necessário a gente vai também precisar conhecer, né, as competências, as habilidades, as atitudes uns dos outros para poder mudar de rumo e tomar as atitudes corretas. Mas nem sempre é fácil mudar, né? É bom, mas ao mesmo tempo é tão difícil, porque a gente tem que mudar o nosso jeitão de ser, mudar os nossos hábitos. E aí o que acontece? Dentro da própria organização já tem uma cultura formada, as pessoas elas seguem muitas vezes de forma inconsciente alguns padrões de comportamento, que às vezes nem está escrito em lugar nenhum, mas como sempre foi assim, né, as pessoas vão agindo e repetindo muitas vezes um comportamento que nem foi dito assim, ó, agora vai ter que ser assim. Não, é porque a gente vai adquirindo, sabe? Aquele jeitão de ser da empresa, dos colegas, né? E para isso, esse jeitão de ser a gente chama de cultura organizacional. Quando é uma coisa boa, que as pessoas se relacionam bem, aquele tipo de inter-relação a gente chama de clima organizacional. Já percebeu que às vezes a gente entra num lugar e fala assim, nossa, o clima está pesado ali, né? É porque às vezes as pessoas estão sérias, né? Elas estão mais contidas, então pode parecer que o clima não está bom. A gente não está falando da temperatura, né? Do clima, se está chovendo, se está sol, não é isso. É a qualidade das inter-relações que a gente está falando aqui. Então, esse é o clima organizacional, né? Então, às vezes, a gente precisa trabalhar para mudar isso. Se alguma coisa não está bem, a gente precisa mudar, né? E a mudança é o principal resultado para inovar. Inovar é o quê? É fazer diferente, fazer de uma forma melhor, fazer algo de uma maneira melhor, de forma diferente, né? Então, ela tem como objetivo, a inovação, a mudança, ela tem um objetivo, um impacto positivo no desempenho, né? Um impacto positivo no resultado que vai ser colhido daquela organização. E um impacto positivo também na cultura.
já é tão difícil mudar, então que seja uma mudança para melhor, né? O que se espera nessas mudanças é isso, né? É que mude para ficar melhor, mudar o processo de fazer determinada tarefa, mudar um equipamento que vai fazer com que a gente possa produzir mais em menos tempo. Então é esse tipo de mudança que a gente está falando aqui, é esse tipo de mudança que a gente espera, que cause impacto, mas que sejam impactos bons, positivos, né? Então, gerir essa mudança, né, a gestão de mudança é um projeto que é ordenado, né, de transformação, seja referente ao âmbito estratégico, ou à cultura, ou à tecnologia, né, o desenvolvimento, ou até mesmo do comportamento humano. Então, não é um negócio bagunçado, né? Essa mudança ela vai exigir muitas vezes diversas áreas, que diversas pessoas, diversos setores sejam impactados por ela. Lembra que a gente falou da avaliação de desempenho, que ela é multidimensional, né? Ela envolve várias dimensões. Então, às vezes, a mudança ela exige transformação na parte estratégica, na cultura, na tecnologia e também no comportamento das pessoas da organização. Por isso que muitas vezes é tão difícil a gente mudar. Aliás, uma das coisas que mais estressam as pessoas são as mudanças, né? E tira da nossa área, da nossa zona de conforto, né? Daquilo que a gente está normalmente já fazendo. Eu sempre fiz assim, né? E sempre deu certo. Então, isso pode gerar, às vezes, conflitos internos, conflitos externos, né? Então, isso tudo precisa ser bem calculado, bem observado pelo gestor, né? Então, vamos em frente. Então, a mudança organizacional, ela tem várias dimensões, vários aspectos que a gente tem que considerar, né? O primeiro é a comunicação do gerente sobre os parâmetros de mudança, né? Você, enquanto gestor, vai ter que comunicar, olha, o que vai mudar? Virão mudanças por aí, né? O que vai mudar? É importante falar para as pessoas, não com aquela intenção de terror, né? Mas de criar uma expectativa positiva no que vai acontecer, numa nova forma de trabalhar, no novo jeitão de se produzir alguma coisa. A segunda é a vontade e o alinhamento cultural para se envolver na mudança, né? Desenvolver nas pessoas a vontade delas também quererem participar, delas se envolverem nessa mudança, delas colaborarem de alguma forma, ouvindo as opiniões, dando sugestões, né? Então, isso é uma forma também de envolver as pessoas nessas mudanças. Se a gente envolver as pessoas, é mais possível, né, que essas mudanças venham a dar certo e sejam realmente positivas, né? O terceiro aspecto, a terceira dimensão é o conhecimento, né? Competência e conhecimento para o processo de mudança. Então, lembra que a gente falou de descobrir das pessoas, mapear, né, na nossa equipe, quais as competências que as pessoas têm, o que elas são capazes de fazer. De repente elas vão começar a agir de uma nova forma, elas vão começar a fazer coisas que elas não faziam e parar de fazer outras que não têm mais necessidade, né? Então isso sempre acontece quando tem uma inovação, né? A inovação ela sempre traz, de alguma forma, alguma mudança, seja na tecnologia, né? Seja na qualidade de um produto que está sendo desenvolvido. Então, mudou o jeitão de fazer, muda todo um comportamento dentro da organização. Então, as pessoas elas precisam saber o que está acontecendo para elas também irem se adaptando, né? E depois precisa definir e transmitir para todos os novos conhecimentos, né, as competências, os comportamentos que devem ser incorporados por todos, né? Ou seja, vai mudando a cultura, vai mudando o jeitão de ser e a gente começa a compartilhar, todo mundo agora fica sabendo. Agora a gente não precisa mais fazer tal coisa.
Agora a gente já faz direto assim, assim, assim. Muitas vezes a gente até acha ruim no início, mas depois a gente pensa assim, olha direito e diz assim, puxa, que bom que mudou, sabe? Ficou mais fácil, mais rápido, né? Mais barato. Isso é que é inovar, né? E, por último, mas não menos importante, construção de uma experiência significativa para conservar a mudança. É nesse momento aqui que as pessoas vão dizer, olha, que bom que a gente mudou. Realmente, assim ficou melhor, né? A gente economiza tempo, economiza espaço, economiza uma série de coisas, né? Eu sei que é da iniciativa pública, mas quando entrou o sistema, o SEI, né, no início, todo mundo estranhava. Nossa, agora para que a gente tem que usar isso, né, o Sistema Eletrônico de Informações do governo? E depois, em pouco tempo, a gente percebeu, gente, como facilitou, né, evitando aquele trâmite de papel para lá e para cá, papel perde, papel é ruim, pega umidade, some da mesa, e no sistema não, ele está sempre lá, né? Pode até não estar no nosso setor, mas está lá no sistema. Então, a gente hoje olha para trás e diz, puxa, como é que a gente conseguiu trabalhar tanto tempo sem esse sistema? Né? Então, são inovações, são coisas que acontecem e que a princípio a gente pode até estranhar, mas depois a gente olha assim e diz, puxa, que bom que isso aconteceu, né? Quer dizer, isso é um impacto positivo, é quando a mudança vem para agregar coisa boa, que é essa a nossa intenção, principalmente quando a gente está falando em gestão de pessoas, certo? Vamos em frente. Então, gestão da mudança também envolve a cultura organizacional, que é o principal elemento, né, para promover e para potencializar a mudança nas organizações. Por meio dessa cultura pode haver um compartilhamento do poder entre os membros da organização, né? A cultura organizacional, como eu falei para vocês, é aquele jeitão de ser da organização, é a forma com que ela age, com que ela funciona. Então, qualquer mudança, ela vai causar também impactos sobre essa cultura. Mas, como eu disse antes, que essa mudança seja para melhor, que o impacto seja positivo, porque vai mudar também o nosso jeitão de ser, de trabalhar, de desenvolver alguma atividade. Então, nesse processo de mudança, espera-se que o líder promova a comunicação, o diálogo, para deixar claro os parâmetros em que essa mudança vai ocorrer, conforme a gente comentou com vocês. Então, é muito importante compartilhar e orientar as expectativas, tanto do desempenho como dos resultados esperados. E também, se possível, né, fazer a demonstração das novas estruturas, dos novos processos. Então, vai haver mudança? Vai. Então, é bom a gente estar compartilhando o que vai mudar, se é um sistema novo que entrou, se é uma tecnologia nova, o que se espera que aconteça, como é que vai ser daqui para frente. E quanto mais a gente compartilhar, quanto mais a gente disseminar essa troca de informação, mais rapidamente as pessoas vão passar a incorporar essas mudanças, né? E elas vão perceber que aquilo é bom, que é positivo, né? Que é realmente o que se espera. Ou seja, essas mudanças na estrutura e nos novos processos, nas novas formas de se desenvolver determinada atividade dentro de uma organização. Então, gente, a cultura é a forma institucionalizada de pensar, de agir, que é compartilhada por todos e repassada entre as gerações. E, geralmente, elas são inconscientes, a gente observa e repete muitas vezes. Isso não é só na organização, não, em casa mesmo, a gente, desde pequenininho, os nossos pais agem de determinada forma, então a gente entende que aquilo é normal, é natural e começa a se comportar daquela forma. Né? Nas organizações do mesmo jeito, a tendência das pessoas é repetir determinado comportamento, às vezes até de forma inconsciente. Então, quando vem uma mudança
que interfere nessa cultura, quanto mais cedo a gente compartilha e fala como é que vai ser daqui para frente, mais ela vai ser bem absorvida pelas pessoas e mais rapidamente ela vai ser disseminada. Né? Então, essa cultura organizacional é um conjunto de pressupostos básicos de um grupo. Alguém inventou, né? Descobriu ou desenvolveu, lidando com seus próprios problemas de adaptação, seja de forma externa ou de integração interna, né? E funcionou bem, né? Bem o suficiente para ser considerado válido, ensinado para todos os membros, como é que é a forma correta de perceber, de pensar, de sentir com relação a esses problemas. É claro que muitas instituições, elas têm, por exemplo, um regimento interno, uma espécie de manual, né? Como é que elas funcionam, o que pode, o que não pode, tudo mais. Mas é mais impactante ver a forma que as pessoas agem dentro do ambiente e repetir. Então, isso a gente chama de cultura. Por exemplo, tem determinadas instituições que todo mês faz uma festinha dos aniversariantes do mês, né? É obrigado? Não, não é obrigado, nem está no regimento. Mas as pessoas gostam, se sentem bem, comemoram, celebram, né? Tem organizações que têm um sininho, não sei se vocês já viram, em algumas empresas tem um sininho, o pessoal atingiu a meta, vai lá, bate o sininho. É obrigado? Não, não é. Está no manual? Não, não está. Mas são comportamentos que as pessoas repetem, aquilo passa a ser absorvido por aquelas pessoas dentro daquela organização. Então, por isso que a gente chama aquilo de cultura organizacional. Às vezes, um simples hábito de parar a determinada hora, tomar um cafezinho, conversando com os colegas de trabalho, isso também pode fazer parte da cultura. Né? Isso é uma coisa boa, que traz impactos positivos. Quantas ideias legais a gente tira, assim, trocando, às vezes, né, opinião com os colegas. Uma coisa tão informal como um cafezinho. Né? É obrigado tomar cafezinho, todo mundo junto? Não, não é. Mas é tão natural que aquilo vai sendo incorporado pelas pessoas. E a isso a gente chama de cultura organizacional. Então, é bom quando essas mudanças são boas, que trazem resultados bons, né, positivos para a organização. Muito bem. Existem algumas dimensões da cultura, né? Existem a dimensão material, quando ela se refere a um sistema produtivo, né, de produtos, serviços, seria a verificação de como funciona, ou como se está produzindo, ou atendendo dentro de uma determinada organização, que é aquela coisa dos indicadores que eu falei, né? A gente tem um indicador formal, os números estão apontando um crescimento de tantos por cento, então tudo bem, isso é a dimensão material. Mas existe também a dimensão psicossocial. O que é isso? Ela revela a forma de interação, a comunicação entre as pessoas. Então, organizações que são mais hierarquizadas, né, que tem aquela estrutura formal, elas podem ser mais formais. Enquanto que organizações mais achatadas, as relações podem ser mais abertas. Né? É ruim isso, professor? Não, depende da organização. Né? Por exemplo, imagina uma instituição militar, né? A questão da hierarquia é muito forte lá, né? Os superiores, né? O pessoal que está nos cargos mais intermediários, né? Os soldados, né? Os recrutas que estão mais recentes, aquilo faz parte da cultura, não está errado, mas é o jeitão dela ser. Então, para esse tipo de organização, a gente diz que as organizações são mais formais. E outras instituições que são mais despojadas dessa questão de superior, de chefe, de subordinado, é uma relação mais informal, a gente fala que ela é mais aberta. Né? As pessoas não têm tanta formalidade. E isso pode ser bom também, se for uma organização que trabalha com criatividade, com
com arte, com produção, design, né? São coisas que mexem muito com a criatividade. Então, as pessoas têm um jeitão mais aberto de ser, tá? Então, não quer dizer que uma ou outra seja melhor, não. Só quer dizer que a cultura é diferente. Ela pode mudar tanto no seu aspecto material, como também no seu aspecto psicossocial, né? Nessa dimensão psicossocial. E também tem a dimensão ideológica, né? Que está mais ligada às normas, rituais praticados nas organizações, tem forte relação com a história e com a missão da organização, né? Então é algo assim mais num nível ideológico, né? Nossos valores, o que a gente está conservando, aquela data importante que a gente reserva, aquele feriado que é só da organização, né? É diferente, não é nem social e nem material, é uma coisa mais que está no nível ideológico daquela organização, tá certo? Então, para ver como somos diferentes, né? Da mesma forma que nós somos diferentes, as nossas organizações também funcionam de maneiras bem diferentes, tá certo? E aí isso vai fazer com que haja uma mudança no clima organizacional. Como a gente falou aqui, o clima é a forma como as pessoas, né, como os membros daquela organização, percebem os elementos da cultura no seu local de trabalho. Então, o clima é um conjunto de características que são percebidos pelos trabalhadores, que diferenciam uma organização da outra, né? De certa forma, reforça a sua identidade, influencia no comportamento das pessoas, da organização, né? Então, por exemplo, existem organizações que surgiu um problema, as pessoas procuram achar uma solução, né? Surgiu um problema aqui, então vamos ver como é que a gente resolve, um dá uma opinião, outro dá outra opinião. Mas, infelizmente, tem organizações também que não, elas só querem achar um culpado. Tem um culpado? Tem, bota a culpa nele, entendeu? É diferente, percebe? Então, é muito subjetivo isso. Essa questão do clima vai depender das pessoas, da forma como elas percebem que elas estão se relacionando no dia a dia. Muitas vezes nem está escrito em lugar nenhum, mas elas tendem a repetir aquele comportamento, aquele jeitão de ser da maioria, né? Não estou dizendo que é bom, nem estou dizendo que é ruim, mas eu prefiro organizações que procuram resolver, né? Em vez de achar culpados. Bem, vamos nessa. As percepções, elas podem ser retratadas por meio de alguns elementos, por exemplo, estilo de liderança, estrutura da organização, relacionamento interpessoal, forma de comunicação, forma de motivação, entre outros. Então, essas percepções, elas são observadas através do estilo que as pessoas são, da forma com que elas se relacionam, das trocas que elas fazem, né? Se você nunca vê alguém admitir, não, desculpa, eu errei e tal, talvez você também não tenha essa mesma postura, né? Quando aquela situação acontecer. Então, isso é algo que é muito subjetivo, a gente vai observando conforme o dia a dia vai acontecendo dentro da empresa. É muito importante essa questão da percepção, né? E a gente também pode dizer, não, gente, basta, olha, eu acho que isso aqui que a gente está fazendo não está certo, vamos passar a fazer assim agora, que tal? Né? E aí vai mudando a percepção das pessoas. Não tem por que a gente repetir um comportamento se aquilo não leva a lugar algum, né? Se algo que a gente está fazendo dentro da organização não está trazendo resultado, não tem utilidade prática nenhuma, então para que eu vou continuar fazendo aquela atitude, tomando aquele comportamento, né? Então é hora da gente começar a repensar também, tá? Então, para isso a gente chama de clima organizacional, tá? Essas percepções. E, naturalmente, quando existe uma diferença na forma de pensar entre duas pessoas, a gente chama isso de
conflito. Então, conflito é essa diferença entre duas pessoas, entre duas áreas, entre duas organizações, e às vezes até mesmo entre países, né? Guerras são formadas, né? Acontecem porque existem essa divergência entre dois países, por exemplo. Né? Então, esse conflito, quanto mais cedo ele for detectado, mais fácil vai ser para a gente resolver e contornar aquela situação. Né? Citar mesmo, conversar, e aí tal, como é que a gente pode resolver? Não é nada pessoal, a gente, muitas vezes, ambos os lados que estão em conflitos querem alcançar os objetivos da organização, então elas precisam conversar, elas precisam perceber o que é vantagem, o que é desvantagem para o outro lado e chegarem a um denominador comum. Sai mais barato a gente fazer isso, sentar, conversar, trocar ideias, né, do que partir para o embate, né? Hoje em dia é muito falado também em comunicação não violenta, né? CNV. Isso é uma prática que está sendo desenvolvida nas organizações, que é justamente para evitar que os conflitos eles tomem proporções muito grandes desnecessariamente. Né? Existem duas classificações de conflitos, né? Que é o conflito racional e o emocional. O racional é um impasse sobre um determinado valor, por exemplo, um prazo, né? Uma definição de troca, uma entrega de ambiente de trabalho, eles são mais fáceis de serem resolvidos. Agora, o conflito emocional ocorre quando uma pessoa ou as partes envolvidas, elas têm algum interesse assim pessoal, envolve o ego, a posição. Esse tipo de conflito ele é mais difícil de resolver e o pior é que ele é muito vivenciado em ambientes políticos, em organizações públicas, né? Porque mexe com algo que é muito subjetivo, que é o ego. Então a gente tem que estar lembrando sempre o seguinte: não é pessoal. Tá? Aí a gente fica mais leve, as coisas ficam mais leves da gente resolver. Porque se a gente deixar entrar para essa questão do emocional, aí fica mais pesado, sabe? Mais difícil, mais demorado de resolver. Né? Então, é muito bom a gente não levar para o lado pessoal, justamente para evitar essas questões emocionais, porque elas doem, né? Dói muito para a gente conseguir superar, tá? Bem, pessoal, vamos lá. Tem outros 3 tipos de conflitos que ajudam na sua resolução. Por exemplo, conflito pessoal é como você lida consigo mesmo. Quando você está muito relacionado à forma que você percebe as suas reações, né? Como você se autocontrola. Então, isso é pessoal. Esse é mais fácil porque depende única e exclusivamente de você. Então, às vezes, você quer reagir assim, aí pensa, poxa, não, isso é meu, eu não posso externalizar, isso é pessoal, me lembrou alguma coisa lá de trás da infância, a pessoa que está falando, ela nem sabe disso, então esse é mais fácil de resolver. Agora, interpessoal, ele pode acontecer entre 2 pessoas da mesma equipe, né? Ou até de equipes diferentes, né? De setores diferentes. Aí a coisa já fica mais complicada, porque não depende só de mim, né? Já passou para o outro. E aí eu preciso tomar cuidado com isso, com o que eu digo, para não levar para o lado pessoal, para a pessoa não se magoar comigo, principalmente se a gente trabalha junto, a gente é colega, está na mesma sala, ou mesmo que não seja de salas diferentes. Isso vai mexer com a cultura e com o clima organizacional. Então não é bom a gente, sabe, relevar muitas coisas, muitas vezes. E o pior ainda é quando entra aqui, ó, conflito organizacional. Por quê? Porque, às vezes, se referem a coisas e a mudanças que estão até do lado de fora das organizações, né? Por exemplo, entrou um novo sistema, uma nova reestruturação na organização. Então, esse tipo de conflito pode levar a uma tensão
estresse, desmotivação, né? Por exemplo, a venda de uma determinada organização, os colaboradores não sabem, são pegos de surpresa, ou então demissões, né? Aconteceram um monte de demissões assim inesperadas, isso traz assim um desconforto muito grande, né? E são situações mais difíceis da gente controlar, porque muitas vezes estão fora da nossa governabilidade mesmo, né? Da nossa área de conforto, tá do lado de fora. Às vezes são negociações que são feitas entre a nossa instituição e outras e que a gente não sabe, não tomou parte, não tomou conhecimento, e realmente é uma das situações mais difíceis da gente contornar, que são esses conflitos organizacionais, porque eles trazem muita incerteza, né? Então, uma coisa que eu aprendi é: não leva para o lado pessoal. Mesmo que seja algo que não depende de você, que seja lá da alta gestão, não é pessoal, não foi feito para atingir você, para te prejudicar. Lembra sempre disso, porque o importante é a gente estar bem, né? Bem da gente com a gente mesmo, tá certo? Bem, pessoal, essas são as nossas referências de hoje. Eu sei que eu falei bastante, mas eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, por favor, fala com a gente lá no AVA, leiam os capítulos que a gente está sugerindo e façam também, assistam, né, os vídeos, são videozinhos curtos, mas bem bacanas mesmo, para reforçar toda essa teoria que a gente está passando aqui, tá certo? A gente se vê na próxima. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.